Olá, investidores do canal Cripto com Fé, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Walter Silva e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante e também muito importante. No ano 2022 fazem 90 anos do Holodomor. Você sabe o que é isso? Nós vamos falar um pouco sobre o que foi o Holodomor e quais as consequências para a sociedade da Ucrânia. Sim, a Ucrânia que está em guerra e sendo atacada covardemente pela Rússia. E aí você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com economia, com finanças. Daqui a pouquinho você vai entender o que foi o Holodomor e quais as causas dessa tragédia social que levou à morte de mais de 3 milhões de pessoas, baseado apenas numa, entre aspas, ideia econômica por parte do comunismo de Joseph Stalin. Mas antes, eu quero convidá-los a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar nos seus comentários quais as pautas e qual o conteúdo você gostaria de ver nos próximos vídeos aqui no canal Cripto com Fé. Lembrando que o canal Cripto com Fé, ele fala sobre criptomoedas e finanças de um modo geral. Nós abrangemos todos os vieses do mercado econômico e trazemos as melhores informações para você tomar as suas melhores decisões na hora de investir. Vamos para o conteúdo do nosso vídeo. Pessoal, para quem não sabe o que foi o Holodomor, esse evento catastrófico, essa tragédia social, foi o genocídio de milhões de ucranianos que foram vitimados pela fome em razão da política econômica de Stalin entre os anos de 1931 e 1933. E eu trouxe uma capa de uma matéria da Folha de São Paulo falando sobre Holodomor, a grande fome que matou milhões na Ucrânia durante o comunismo soviético de Stalin. 90 anos depois, o evento continua a dividir opiniões, tanto de historiadores quanto do público, e alimenta debate sobre atrocidades cometidas em nome do comunismo. Você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com economia. Nós estamos em plena campanha eleitoral aqui no Brasil e a polarização está muito bem definida entre um candidato de direita e um candidato de esquerda, um candidato que segue aí a ideologia socialista, a ideologia comunista. E essa polarização, ela traz grandes discussões sobre qual tamanho o Estado deve ter e qual a influência ou a interferência que o Estado deve ter nas políticas públicas, principalmente nas políticas econômicas. Que tamanho esse Estado deve ter? Para o socialismo e o comunismo, o Estado é maior e precisa ter maior interferência na vida do individual. No comunismo e no socialismo, o individual perde o poder, perde a sua capacidade de escolha, perde os seus direitos garantidos ali pela vida, os direitos alienáveis à vida, à liberdade. Ele perde toda a sua individualidade em nome do coletivismo, em nome da política voltada para o coletivo. E todas essas políticas, e nós vamos ver algumas políticas que foram implantadas nesta época, inclusive fazendo um paralelo entre o regime comunista e o regime nazista, e vocês vão ver como foi muito parecido. E em algum momento da história, eles andaram de mãos dadas, por simples interesse econômico, simples interesse de dominação bélica, simples interesse em dominar territórios na Europa e em vários lugares do mundo. Então, a tragédia da morte de milhões de pessoas no Holodomor é apenas um dos retratos de quão é prejudicial a interferência do Estado na vida das pessoas. E aqui você vai tomar as suas próprias decisões. Eu fiz questão de pegar matérias
de jornais variados para que você pudesse tomar a sua decisão, tirar a sua conclusão diante dos fatos que nós vamos apresentar aqui. Para quem já acompanha o meu canal sabe que eu sou conservador de direita. Então, eu deixo explícito aqui no canal a minha opinião a respeito do comunismo e do socialismo. Eu sou radicalmente contra essas duas vertentes ideológicas. Porém, a minha obrigação como analista de mercado é trazer para vocês fatos e vocês tomam as decisões que vocês acham que devam tomar, tá bom? Mas vamos para os fatos. Matéria da Folha, publicado no dia 14 de fevereiro de 2022. 90 anos atrás, milhões de ucranianos morreram em uma grande fome durante o regime soviético de Joseph Stalin. Essa matéria foi publicada bem na época que foi deflagrado aí a guerra, o ataque da Rússia contra a Ucrânia. E a gente pode ver que não é de hoje que a Rússia persegue a Ucrânia, que a Rússia massacra a Ucrânia. Desde lá, a antiga União Soviética, muitas ações foram lançadas contra a Ucrânia em contrapartida à dominação russa, à dominação da União Soviética sobre aquele território. A Ucrânia sempre foi um país que resistiu muito às investidas da União Soviética e, recentemente, às investidas da Rússia. E alguns fatos interessantes eu quero frisar nessa matéria, tá? Aos que rotulam esse fato do Holodomor como genocídio e traçam paralelos com o Holocausto nazista. O assassinato em massa de milhões de judeus, bem como homossexuais, ciganos, testemunhas de Jeová e outras minorias durante a Segunda Guerra Mundial, a partir de um programa de extermínio sistemático implantado pelo Partido Nazista de Adolf Hitler. Muita coincidência e muita aparência entre os dois regimes. O regime nazista, ele tinha uma ideologia de raças. Ele acreditava na raça pura, na raça ariana, e todas as demais outras raças que não se encaixassem nesse conceito deveriam ser simplesmente dizimadas da face da terra. E milhões de pessoas morreram na mão do regime nazista, não somente judeus, mas também, como o próprio retrata aqui a Folha de São Paulo, homossexuais, ciganos, testemunhos de Jeová e outras minorias que foram dizimadas, simplesmente assassinadas, negros, pessoas com deficiências físicas, milhões de pessoas foram assassinadas pelo nazismo de Hitler. E Joseph Stalin implementou uma política econômica lá na Ucrânia e também na União Soviética dos anos de 1922. E essa política fez com que toda a produção agrícola da Ucrânia e de vários países ali que compunham a antiga União Soviética, toda a produção agrícola fosse enviada compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente para a Rússia. E isso foi sendo aumentado gradativamente, produzindo com que mais de 3,3 milhões de pessoas morressem simplesmente de fome, porque não tinham comida para se alimentar. O nome Holodomor vem das palavras em ucraniano Holod, que é fome, e mor, praga ou morte. Alguns historiadores, como Timothy Snyder, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que fez uma extensa pesquisa na Ucrânia, estimam que o número de mortos foi cerca de 3,3 milhões, e há outros historiadores que dizem que esse número foi muito maior. Aqui no site historiadomundo.com.br você tem um levantamento completo sobre esse fato, essa atrocidade de Stalin, que foi baseado em políticas econômicas. E aí você observa que quando o Estado ele tem uma pegada ou uma visão ditatorial baseada principalmente na absorção do Estado, dos direitos individuais, você começa a ver o Estado avançar sobre
as pessoas, avançar sobre a propriedade privada, avançar sobre a produção, avançar sobre o capital, avançar sobre as indústrias, e você começa a enxergar as tragédias que tudo isso vem causando na história da humanidade. Eu estou falando de um evento que ocorreu há 90 anos atrás, lá nos anos 1931, e foram 3 anos de extrema dor, sofrimento e morte para o povo ucraniano e para as nações que compunham ali aquela região dominada pela União Soviética, certo? E aqui ele dá uma rápida explicação. Eu sei que o nosso vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas é uma informação de muita relevância para você tomar uma decisão deste ano de eleição aqui no Brasil, tá? A atrocidade do Holodomor remonta às políticas econômicas que Stalin passou a empregar logo que assumiu o poder em 1928. Uma das medidas empregadas consiste em controlar a produção de cereais dos países da União Soviética por meio da requisição compulsória, isto é, um artifício burocrático que obrigava os camponeses a fornecerem grande parte do excedente produzido para o Estado a baixos custos. Após isso, seguiu-se nos anos seguintes a política de coletivização forçada das propriedades agrícolas, ou seja, a União Soviética tomou as propriedades agrícolas, cuja administração passou a ser completamente racionalizada pelo Estado soviético. A Ucrânia foi o país da União Soviética que mais demonstrou resistência a tais medidas. A autonomia cultural ucraniana e sua forte identidade nacional tornavam-na intolerável aos anseios dos soviéticos russos. E toda essa rebelião custou aí uma ação massiva, potentíssima contra o povo ucraniano, e que Stalin, por várias vezes, declarou que a ação ucraniana de resistir às ordens ditatoriais da União Soviética, dos anseios comunistas, do Partido Comunista Soviético, era nocivo como país, como nação, e isso deu-se início a uma sistemática humilhação de intelectuais ucranianos que foram submetidos a julgamentos vexaminosos e ridicularizações diversas, como diz aqui o site historiadomundo.com.br, tá? E aqui ele continua falando do aumento, da rigidez, da pressão, da tomada dos grãos, a tomada dos produtos que eram produzidos no território ucraniano. As pessoas literalmente morriam de fome. Há relatos que os pais se alimentavam dos próprios filhos para não morrer de fome. E você pode entender que isso já está acontecendo novamente aqui bem pertinho da gente. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Mas eu quero aumentar um pouco mais aqui, e eu vou deixar na descrição do vídeo o link desses sites e dessas matérias para você poder conferir tudo isso que a gente está falando aqui no vídeo sobre o Holocausto do Holodomor, tá? E nesse período, logo depois aí dos anos 30, lá houve um pacto entre Hitler e Stalin. 10 anos após o episódio do Holodomor, a Alemanha nazista fechou um pacto com a antiga União Soviética. E esse pacto era um pacto secreto, onde eles tinham deixado registrado limites territoriais para que a dominação na Segunda Grande Guerra Mundial fosse feita em parceria entre a Alemanha nazista e o comunismo de Stalin, tá? E aqui no site www.dw.com a gente vê essa matéria, que é uma matéria simplesmente espetacular. Essa matéria foi publicada em 23 de agosto de 2019 e desde lá eles vêm atualizando aí com fatos em relação à guerra lá na Ucrânia, tá? Apesar de arqui-inimigos ideológicos, ditadores da Alemanha nazista e da União Soviética formaram uma aliança e dividiram o leste europeu entre si em agosto de 1939. O trauma ainda persiste na Polônia e nos países bálticos, isso em 2019, essa matéria, tá, pessoal? E ele vem falando aqui que tudo isso seria um acordo comercial, um acordo ditatorial, político, territorial entre a Alemanha nazista de Adolf Hitler e a União Soviética de Joseph Stalin, tá?
Em 1º de setembro de 1939, a Wehrmacht alemã atacou a Polônia. 2 semanas mais tarde, o Exército Vermelho adentrava a partir do leste, ocupando pouco a pouco os demais territórios definidos no acordo como parte da esfera de influência soviética. A divisão de todo o leste da Europa se completou nas primeiras 2 semanas da Segunda Guerra, com militares, serviços secretos e funcionários administrativos alemães e soviéticos atuando em cooperação estreita. E aqui você pode ver depois como foi aí as consequências desastrosas desse acordo, até que em junho de 1941 houve aí um rompimento entre a Alemanha nazista e Stalin e o regime soviético, né? Tanto é que a União Soviética passou a ser um dos opositores, ajudando os aliados ocidentais na vitória contra a Alemanha nazista. Inclusive, o primeiro exército que invadiu a capital da Alemanha e fez com que Hitler se escondesse lá no seu bunker e cometesse o suicídio foi o exército russo, certo? Então, todo esse acordo visava a ter uma aliança dominatória, uma aliança ditatorial sobre a Europa, aí tanto pelo Hitler como pelo Stalin, tá? E seguindo nas informações aí de como é importante você entender que liberdade de expressão, que liberdade civil, que liberdades individuais são direitos inalienáveis do ser humano e que o Estado não tem que estar se intrometendo nessas questões, tá? E tudo isso, toda vida que você vê o Estado entrando nessas questões de impor sobre o cidadão regras, além das regras legais definidas pelo parlamento, definidas pela sociedade civil, definidas pelo Código Penal, definidas pela Justiça, quando o Estado adentra em todas essas questões, nós começamos a assistir verdadeiras atrocidades sendo feitas contra a sociedade, contra o ser humano, em nome de um coletivismo doentio, em nome de discursos ideológicos de opressão. Quero mostrar para vocês aqui também no site enciclopedia.ushman.org, a enciclopédia do Holocausto, documentando o número de vítimas do Holocausto e da perseguição nazista no mundo. Esse site, pessoal, traz informações simplesmente espetaculares quanto ao número de pessoas que morreram. Judeus, 6 milhões de pessoas. Civis soviéticos, cerca de 7 milhões, incluindo os civis judeus soviéticos, que já estão incluídos na estimativa acima para os judeus, tá? Digamos mais de 1 milhão aqui. Prisioneiros de guerra soviéticos, 3 milhões, tá? Civis poloneses não judeus, 1,8 milhões. Civis sérvios no território da Croácia, Bósnia e Herzegovina, 312 mil. Pessoas com deficiências, 250 mil. Ciganos, 250 mil. Testemunhos de Jeová, 1.900 pessoas. Criminosos reincidentes, 70 mil pessoas. Alemães, oponentes políticos e ativistas dos movimentos de resistência dentro dos territórios ocupados pelos países do eixo, um número indeterminado. Homossexuais, centenas, possivelmente milhares, presumivelmente agregados de forma parcial dentre os criminosos reincidentes e aqueles denominados como antissociais acima mencionados, tá? Gente, isso aqui é terrível, isso aqui é uma coisa absurda, sabe? Assim, tudo isso que você vai baixando aqui no site, você vai vendo o tamanho, a quantidade de pessoas que morreram nos regimes socialistas e comunistas e nazistas ao longo da história da humanidade. Interessante que essas pautas que hoje são defendidas por esses regimes foram antes extremamente perseguidas, né? Você vê aqui as minorias, as chamadas minorias, que hoje são objeto de desejo da esquerda, essas minorias foram extremamente perseguidas pelo comunismo, pelo socialismo e pelo nazismo, tá? Inclusive os homossexuais, que hoje são aí, digamos, a coroa das pautas aí da ideologia socialista, principalmente aqui no Brasil e nas Américas de um modo geral. Então,
você vê que no que diz respeito ao interesse, quando eu tenho interesse, eu protejo. Quando eu não tenho interesse, eu persigo, tá? E trazendo também aqui no Twitter essa matéria aqui do PT, que ele postou: vamos juntos derrotar o fascismo na América Latina. Onde tem fascismo na América Latina? O país aqui é o Brasil. Não sei se vocês estão entendendo que o PT está acusando o atual governo de fascista, tá? E nós não temos nenhuma ação do governo atual que prove que ele foi fascista em nenhuma das suas ações. E aqui ele parabeniza calorosamente os companheiros Petro Gustavo e Franciá Marques, foi o presidente e a vice-presidente da Colômbia, que foram eleitos há poucos dias atrás, aí no mês de junho, né? Interessante que o Petro Gustavo, ele é de esquerda, ex-narcotraficante, conforme a sua própria biografia, e ele é investidor de criptomoedas. Interessante. Eu até tenho um vídeo gravado aqui no canal falando sobre isso, né? Eu sou de esquerda, mas eu gosto da La Plata. Eu sou de esquerda, mas eu invisto em Bitcoin. Eu sou de esquerda, mas eu quero ter dólares na minha carteira. Então assim, eu sou de esquerda, mas eu sou um tremendo de um hipócrita. Porque o capital que para os outros não serve, para mim serve. Para mim é reserva de valor. Para mim é aonde eu construo meu futuro financeiro, né? Mas essa é a ideologia da turma que gosta de pintar de vermelho os mapas aí. A América do Sul está sofrendo, de um modo geral, a América Latina está sofrendo novamente com essa interferência esquerdista extremamente perigosa para as políticas aqui e para as nações, tá? E eu vou provar o que eu estou falando nesse momento. Aqui, mais uma vez, matéria da Open Democracy, que é um site, fala o seguinte: inflação na América Latina é a mais alta em 15 anos. E ele começa aqui a matéria dizendo: após 2 anos da pandemia, o custo de vida nos países da região mais desigual do mundo aumentou substancialmente. Interessante que a América Latina praticamente toda é dominada pela esquerda, mas, segundo o site Open Democracy, é a região mais desigual do mundo, tá? Quem tá falando isso aqui é o site, tá? Porque isso é óbvio, né? A gente tá vendo que isso é óbvio, tá? Vamos lá, ele aqui começa a falar sobre inflação nos países da América Latina, e ele dá o título aqui sobre a pandemia, mas aqui embaixo ele dá tipo uma maquiada nas causas, né? E ele começa a falar o seguinte: em 2021 a inflação total na América Latina aumentou 11,9% e deve aumentar outros 10% em 2022. Apenas a África apresenta valores de inflação próximos dos da região, com 10,6% de aumento nos preços em 2021, enquanto as demais regiões apresentavam valores muito mais moderados, entre 2% e 4%. Interessante aqui que falta ele observar que a Europa está batendo 10% de inflação, os Estados Unidos bateu 9,1% agora no mês de julho, tá? Inflação americana e inflação europeia. Os países com maior inflação da região são Venezuela, com 284% de inflação por ano, tá? Regime comunista, bolivariano, socialista. Suriname, 61,5%, também regime comunista. Argentina, 55,1%, recentemente bateu 60%, tá? Argentina também com país governado por regime socialista. Haiti, e aí entra o Brasil com 11,3%. Esse dado aqui cai um pouquinho para 10,9%, 10,8%, alguma coisa, agora recentemente. Paraguai também 10,1%, Jamaica 9,7%, Chile também comunista, Uruguai. Tudo bem, vamos lá. Para a gente ser imparcial, todos esses países estão sofrendo, em primeiro lugar, as consequências da pandemia, as consequências do fica em casa, as consequências das medidas desastrosas baseadas nos protocolos chineses, um país ditatorial, uma ditadura comunista, uma ditadura que prega que o indivíduo não tem direito nenhum em relação ao coletivismo, e lá na China foi criado um protocolo, e esse protocolo foi copiado no mundo inteiro, lembrando que o mundo inteiro hoje está sofrendo
as consequências desastrosas dessa medida, que foi um verdadeiro assinte à inteligência e às liberdades individuais pelo mundo todo, tá? Inicialmente a inflação foi impulsionada pelo aumento dos custos dos alimentos de energia, lógico, tá? A cadeia produtiva foi toda parada no mundo inteiro. Entretanto, nos últimos meses o fenômeno se intensificou devido à inércia de política monetária e às práticas de indexação salarial, contratos que ajustam automaticamente seus termos com a inflação. Aí ele fala também um pouquinho sobre a guerra da Ucrânia, mas vamos lá. O que acontece aqui na realidade? A realidade é que os países estão mergulhados em políticas públicas desastrosas de interferência estatal sobre a população, sobre o mercado, sobre preços, congelamento, políticas de indexação errada, a taxa de juros no câmbio. Então tudo isso está causando esse desastre econômico na América Latina, e a grande maioria dos países, infelizmente, estão debaixo de governos socialistas e comunistas, tá? Vamos lá, vamos continuar. Veja, matéria da Veja, tá? Matéria da Veja. Vou subir aqui para o título. Economia venezuelana levará gerações para se reerguer, dizem especialistas. A atual crise foi criada por combinação desastrosa de autoritarismo, irresponsabilidade fiscal, corrupção e desmantelamento da indústria do petróleo. Vamos também aqui para a Argentina. A Argentina mergulha em mais uma crise econômica e política, com a piora dos indicadores sociais. Com a inflação nas alturas, 4 em cada 10 cidadãos se encontram abaixo da linha da pobreza. Enquanto isso, o presidente e a vice-presidente disputam o poder. Matéria do Globo, G1, deste país que está a caminho de ser a nova Venezuela da América do Sul, é simplesmente um governante totalmente inapto para a função aí de presidente da Argentina, certo? A Argentina ficou agora fora dos mercados de capitais e está enfrentando um déficit muito alto, financiado pela emissão, que fez com que entrássemos novamente em um regime de alta inflação, quase no nível de 3 dígitos, muito parecido com o que nos passava na economia da América Latina na década de 80, explica Dante Sica. Eu não vou entrar aqui também na matéria toda, vocês podem, eu também vou colocar o link dessa matéria aí na descrição do vídeo, para vocês verem aí e lerem com os próprios olhos para onde vai a economia da América Latina debaixo da direção da esquerda socialista. Infelizmente, esse é o caminho da fome, esse é o caminho da miséria, esse é o caminho da pobreza. Fica a seguinte pergunta: o que você quer para o Brasil nos próximos anos? Você quer que nós sejamos como a Venezuela, como a Argentina e como tantos outros países aqui da América do Sul? Essa esperança aqui que está renascendo para o PT nada mais é do que a esperança de renovar as ações que nós vimos no passado. Ações de corrupção, ações de interferência do Estado, ações de congelamento de preço, ações da tragédia econômica. Essa aqui é a grande verdade. E tudo isso que eu estou falando está extremamente divulgado nas mídias, nos jornais e nas revistas especializadas, tá? Antes que alguém diga que é fake news, beleza? Então, senhores, este era o conteúdo do nosso vídeo. Nós não podemos esquecer jamais que o Holodomor, que foi a grande fome que matou mais de 3 milhões de ucranianos, estava baseado simplesmente numa política econômica desastrosa e ditatorial do regime socialista soviético, tá? Então a economia tem tudo a ver com política. E quando ela é usada por um regime ditatorial, ela tem o poder de destruir uma nação e de massacrar o seu povo, ok? Então, se você gostou do conteúdo, comenta, deixa nos comentários a sua opinião, fala aí qual é a pauta que você quer para os próximos vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e fica conosco aqui no canal Cripto com Fé. Grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!